De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de regulação. À conversa nesta reunião, Luís Galvão, Ricardo Melchior, João Trigo da Rosa e Franklin Alves. Luís Galvão, há pouco antes do intervalo estávamos a falar da importância e das decisões dos reguladores e da autoridade da concorrência. A nível também da Europa e como um todo, as decisões dos reguladores são também assim tão questionadas como muitas vezes acontece aqui, ou deriva de estarmos a falar de mercados maiores, como falava o Ricardo Melchior, e as coisas dissipam? Belchior, sim, peço desculpa. Bom, eu creio que aqui em Portugal começámos até tarde, ou seja, havia um certo respeitinho pelo que o poder decidia e, portanto, havia uma certa, acho eu, dificuldade em questionar nos tribunais as decisões dos reguladores. E, de repente, o DIC abriu-se e hoje em dia, sobretudo nos setores que têm uma tradição de maior regulação, cada vez mais questionam os tribunais as decisões dos reguladores. E já era assim um pouco por toda a Europa, enfim, pelo menos na Europa dos 15, não dos 27, necessariamente. Agora, a nível europeu, o regulador, a Comissão Europeia, na área da concorrência, enfim, as decisões da Comissão Europeia são questionadas diariamente. Portanto, os tribunais, quer o Tribunal-Geral, quer o Tribunal de Justiça, têm processos de concorrência diariamente e, portanto, há uma tradição nesse sentido. Mas eu queria também dizer a esse respeito, já agora aproveitava, falou-se aqui de coisas importantes. De facto, a regulação depende também da dotação financeira que tiver um determinado regulador, o que lhe permitirá ou não abastecer-se, digamos, de especialistas que lhe permitam adotar decisões mais, enfim, digamos, mais robustas. O que sucede, o que tem sucedido é, por um lado, como se referiu quando a Autoridade da Concorrência foi criada em 2003, houve um certo período de tempo que mediou entre a sua criação por lei e depois a dotação de meios, dos meios necessários para começar a operar. E isso fez, enfim, creio que ainda se está a ressentir desse facto, que enfim, as suas decisões fossem, quando questionadas em tribunal, acabassem por não prevalecer. Portanto, e isso é muito importante. É importante que um regulador tenha decisões robustas, o que também vai entroncar com outra questão, que é uma questão também muito importante, é que os reguladores adotam decisões que são, no fundo, quando impugnadas, ou são impugnadas nos tribunais administrativos ou nos tribunais de comércio, quando se trata de decisões de aplicações de coimas. Em ambos os casos, temos, quer os tribunais administrativos, quer os tribunais de comércio, absolutamente entupidos com o processo. A justiça aqui também não é há casos, enfim, eu acompanho casos que desde 2005 estão em tribunais e ainda não houve uma audiência sequer. Portanto, isto é muito preocupante. Há pouco referia-se, por exemplo, o caso das condutas. Hoje em dia existe, na área das telecomunicações, uma oferta regulada de acesso a condutas, que é uma oferta da PT Comunicações. A própria PT Comunicações, quando foi forçada a ter uma oferta, impugnou essa decisão do regulador. Ainda não houve decisão, isto foi em 2006, salvo erro. Portanto, isso é um problema muito importante que também está aqui refletido no memorando da Troika e que tem que ser resolvido. O backlog, este problema enfim, que nós temos é muito frisada no da morosidade. Troika, exatamente. E tem que ser, porque e já agora quero dizer uma coisa, a qualidade da regulação e da supervisão não pode ser aferida pelas decisões finais dos tribunais. Infelizmente, nós não nos podemos basear no facto das causas apresentadas pelos reguladores serem ganhas ou perdidas para ser um bom aferidor da qualidade dessa regulação e dessa supervisão, infelizmente. E voltando ao caso que me sinto mais confortável em comentar, que é o caso financeiro. Reparem, quando nós temos que explicar num tribunal o que é um CDO, Collateralized Debt Obligation, a um juiz, e temos que começar por explicar o que é um balanço, um ativo, um passivo e um capital próprio, vocês estão a ver a distância a que estamos de lhe explicar o que é aquilo que nós estamos a falar. E depois, daí, a ele, o juiz, achar que, beyond reasonable doubt, ele tem segurança em ter a decisão num sentido ou no outro, esta distância que vai de explicar o que é o ativo a explicar o que é aquele instrumento financeiro, é enorme e prejudica essa confiança no final. Portanto, nós podemos ter juízes a dizer eu não posso diferir o pedido do regulador
Não porque ele não tenha razão, mas porque não lhe conseguimos explicar com certeza absoluta que... Não é não, há um problema aqui, mas muito não, rapidamente... E depois a celeridade que... Pois, mas há também um problema que é o facto de facto, há soluções para isso, designadamente em certas áreas, a nomeação de peritos no âmbito de um processo judicial de regulação. Mas o perito vai lá explicar... Mas o problema é que as entidades reguladoras não cuidam do essencial, que é as questões formais, erros formais. Normalmente as decisões não caem. Se um regulador adota decisões que depois caem nos tribunais, por muito boas tecnicamente que elas sejam, elas não existem, porque são anuladas e, portanto, cria-se aí um problema no mercado. E, portanto... era importante que os reguladores cuidassem das coisas mais essenciais, por exemplo, dos direitos de defesa, de ouvirem o regulado antes de tomarem uma decisão, de questões formais que muitas vezes fazem cair as decisões, é que os juízes nem chegam a entrar na substância das questões. E, portanto, eu acho que isso era muito importante que se dotassem de meios, nomeadamente na área jurídica, enfim, que os reguladores se dotassem de meios humanos adequados que lhes permitissem ter decisões robustas e que depois passassem. Já não falando da morosidade dos tribunais. Não, que prejudica muito. Prejudica muito, sim. Mas também é importante passar lá para fora, Franklin Alves, uma imagem de que estas coisas não acontecem muito mal. Ou seja, a ideia de um país onde a regulação falha também pode ser um entrave ao crescimento desse próprio país, não é? Sejam quais forem os motivos porque ela falha. É preciso também ter cuidado nisto. Sim. E o setor financeiro, nesse aspecto, se calhar é crítico, não é? Mas eu não sou especialista, nomeadamente da dimensão jurídica destes temas, mas eu julgo, tudo comparado, não é? Portugal, do ponto de vista da regulação e da supervisão, tem, de um modo geral, um sistema que é bastante bom, para não dizer... Bastante bom, se quer exagero, bastante razoável, para não dizer bom, não é? E como dizia o Ricardo Melchior, tem dado bastante... Porque mesmo no setor financeiro, eu acho que, de um modo geral, ao nível do mercado de capitais, ao nível do sistema financeiro, enfim, há coisas que se discutem em Portugal, como se discute, de um modo geral, na regulação financeira com a crise de 2008, mas o que se discute cá é basicamente o que se discute lá fora e que tem a ver, acho eu, com questões que passaram ao lado da regulação, ou porque se fez vista grossa, ou porque passaram ao lado de ponto final, operações fora de balanço, fora do universo tradicional da regulação, que foram sendo desprezadas e que assumiram uma dimensão tal que depois tiveram o impacto que tiveram. Mas eu acho que o país, desse ponto de vista, tem, digamos, se quisermos chamar isso uma artilharia boa, não é? A questão é que depois, quando a tenta usar, por vezes, ela não está devidamente municiada e, portanto, falha. Que é um pouco os aspectos que foram referidos da ineficácia depois dos processos, quando chega a hora da verdade, da proteção do interesse de um operador, de um consumidor, de uma empresa, de um investidor, não é? Portanto, quando de facto depois chega a tribunal e as coisas se arrastam, aí efetivamente começa a criar-se um ónus muito negativo. Eu acho que é essa claramente, mais do que provavelmente a área dos reguladores, é mais essa parte toda, depois da judicial, que tem que ser resolvida. Nós, no nosso tempo, recordo-me quando foi aprovada a lei da concorrência, uma coisa que se discutiu muito era se os tribunais, digamos, de foro, enfim, o termo não é correto, mas os tribunais competentes para julgar as questões associadas à concorrência e à regulação setorial deviam ser apenas os tribunais de comércio. Porque se entendia que os tribunais de comércio teriam um perfil mais apropriado, porque seriam vocacionados exatamente para tribunais de comércio, e, portanto, ligados mais ao setor da economia e das empresas. E os nossos colegas da área da justiça entenderam que isso não seria muito eficaz, porque a dimensão dos tribunais de comércio em Portugal era de tal forma diminuta que transferir para os tribunais de comércio todo o foro de julgamento deste tipo de casos criaria um backlog ainda maior do que aquele que existe atualmente. Mas, efetivamente, há aqui problemas, por um lado, de capacidade de avaliar os casos, mas talvez com os especialistas isso possa ser resolvido, se todos se municiarem dos especialistas, e este backlog tem que ser resolvido de uma maneira. Não sei se é criar tribunais de comércio com muito mais capacidade de intervenção e, portanto, especializá-los no julgamento de casos empresariais ou tribunais de concorrência, que de facto se foquem pura e simplesmente no julgamento destes casos e que vão criando também jurisprudência, know-how e capacidade acumulada de conhecimento nestas matérias. Não é? João Trídega Rosa, e nestas matérias que temos aqui pela frente, e tendo em conta também um grande entendimento da Troika, quais são aquelas áreas, na sua opinião, suscetíveis de serem privatizadas e onde a regulação poderá ter um papel mais importante e que terá que existir, de facto, até para garante daquilo que é a proteção dos consumidores? Pois, eu julgo que aí há a fazer uma distinção
grande de dois domínios. Um são as áreas para serem privatizadas que são monopólios ou monopólios naturais. E, portanto, o monopólio natural é aquele que, devido a questões de natureza tecnológica ou de mercado, só faz sentido haver uma empresa a prestar esse serviço, como é o caso, por exemplo, da distribuição em alta da energia elétrica, o caso da REN. Portanto, nesses casos, tem que haver um cuidado muito grande da parte da regulação, porque se não houver esse cuidado, arriscamos-nos a privatizar algo em que mais tarde a entidade que vai ficar, digamos, dona desse ativo, vai ter uma renda excepcional num período longo. Portanto, ou se criam regras claras de funcionamento e, sobretudo, de eficiência desses monopólios, com objetivos de irem convergir para estarem sempre numa situação de racionalizar a exploração desses ativos, ou podemos estar, digamos, a criar situações de ineficiência que todos nós vamos pagar nas nossas tarifas desses serviços. Portanto, esse grupo, acho que tem que ser um grupo que tem que ter uma atenção especial e, aliás, julgo que na peça inicial falou-se que o CDS levantaria algumas ressalvas em relação à privatização destas entidades. Eu julgo que é prudente, não estou a dizer que não se possam privatizar, e acho que se pode privatizar, mas tem que ser muito bem pensado a forma e o caderno de encargos dessa privatização. E depois há outro grupo de empresas que estão já em mercado concorrencial e o Estado mantém, ou é maioritário, ou é minoritário, ou tem uma golden share, e aí, no meu entender, não faz sentido nenhum o Estado estar presente. E o Estado libertar-se desses ativos vai facilitar que, por sua vez, seja um bom regulador, porque muitas vezes o Estado, ser regulador e ser acionista, tem o conflito de interesse que estávamos aqui a falar e há uma intervenção indireta junto do regulador para preservar os interesses do Estado. Portanto, eu distinguiria estas duas situações. Monopólios, há que ter cuidado na forma de, em relação ao que está em concorrência, acho que o regulador pode, a partir daí, ainda ser mais forte, não só na regulação, mas sobretudo na supervisão. Não é? Muito bem, infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Haveria com certeza muito mais para dizer sobre esta matéria. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva. Amanhã já sabe, voltamos às 10, à hora do costume. Até lá, fique com o ETV.